Entrando no ar, mais um Otaku Deso. Muito boa tarde, pessoal! Começando mais um Otaku Deso aqui pela Rádio Ipanema Comunitária 87.9 FM. Muito obrigado também a quem nos acompanha pelo site ipanemacomunitaria.com.br. Obrigado também a você que nos ouve pelo aplicativo e pelo canal do Otaku Deso no YouTube. Boa tarde, Bruno. Muito boa tarde para todos vocês que nos escutam de alguma forma, mesmo do além. Boa. E estamos felizes por ter vocês aqui hoje. É muito importante isso. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, queridos ouvintes, colegas de bancada. Hoje tem um monte de assunto. A gente vai falar sobre Dragon Ball. Estamos quase chegando. Faltam menos de 24 horas para podermos pôr as mãos em Dragon Ball Super dublado. Tá pertinho, esperamos muito, mas finalmente chegou. Também temos informações sobre Bleach, Death Note e, claro, a nossa boa e velha zoeira. E a gente começa o nosso primeiro bloco musical com Blue Bird, o terceiro encerramento, ou melhor, terceira abertura de Naruto Shippuden. Acesse o nosso site www.otakudeso.com.br, facebook.com/programa Otakudeso e otakudeso.com.br, nossa página e nosso site para quem quiser baixar os programas anteriores, ler notícias, pegar a agenda dos eventos, que temos um evento aí neste mês agora, interagir com a gente e muito mais. E meus amigos, como eu falei no começo do programa, estamos a poucas horas de degustarmos na frente da TV, tomando um Nescau, assistindo Dragon Ball Super, que estreia no Cartoon Network amanhã às 5 da tarde, vai ao ar especial com os 4 primeiros episódios, que reprisam às 11 da noite. Pois tem uma notícia maravilhosa, porque além da estreia de Dragon Ball Super, o Cartoon Network também vai trazer Dragon Ball Kai, a fase Majin Buu que estava perdida lá nos arquivos do canal há mais de um ano. Além de Dragon Ball Super, a partir de amanhã no Cartoon Network, o canal lançará em setembro os episódios finais de Dragon Ball Kai, intitulados Os Capítulos Finais, que são referentes à saga do Majin Buu. Os episódios começam a ser exibidos a partir do dia 4 de setembro, de segunda a sexta-feira, às 3 da tarde, com reprise às 11h30 da noite, fazendo dobradinha com Dragon Ball Super às tardes e às noites do canal. Além disso, haverá uma maratona com os episódios transmitidos ao longo da semana, todo domingo, a partir da meia-noite. Ou seja, se você não pode assistir os episódios durante a semana, vai ter sempre uma maratona com todos os episódios da semana rolando nas madrugadas de domingo. A dublagem em português da nova saga foi encerrada em abril do ano passado, mas somente agora serão levados ao ar os episódios, assim como aconteceu nos Estados Unidos. O processo de dublagem foi realizado em São Paulo, no estúdio Sigma, e agora eu fico com uma dúvida. Porque muitos aqui vão lembrar que um dos assuntos mais polêmicos envolvendo o Dragon Ball Kai aqui no Brasil foi a sua dublagem, porque algumas vozes foram trocadas, como a do Vegeta, a do Freeza, acho que a voz do Piccolo foi trocada, várias vozes acabaram sendo trocadas, porque o Dragon Ball Kai foi dublado num estúdio que não tem muita parceria assim com outros dubladores, e aí a gente teve algumas trocas de vozes, o que gerou bastante confusão nas redes sociais na época. Eu lembro do Orkut, da famosa comunidade Naruto dublado da Tebayo, pessoal discutindo sobre a dublagem do Dragon Ball Kai, que teve vozes trocadas. Será que na Sigma, que é um estúdio mais acolhedor, digamos assim, profissionalmente falando, tivemos as vozes do Vegeta de volta? Será que a gente vai ter as vozes do Daburá, do Majin Buu? O diretor de dublagem é o dublador do Goku, né? Não, no caso do Dragon Ball Kai, eu acho que não. Ah, não foi no caso, mas eu digo do Super. Não, o Super sim. Na verdade, o Wendell Bezerra, ele dirigiu os 8 primeiros episódios. Quem tá dirigindo o resto é o Wellington Lima, que faz a voz do Majin Buu, que ele já tinha dirigido a dublagem do Dragon Ball Z lá na Alamo, então tá tudo em casa. Então isso é um ótimo sinal, e eu acredito também que esteja tudo caminhado, né? Porque, bem, eles têm um acordo de silêncio e eles não podem falar sobre o assunto, mas eu acredito que não deva ter nenhum conflito, porque o Wendell não chegou a
postar nada em suas redes sociais. Querendo ou não, às vezes ele toca no assunto de forma indireta, Não, né? a dublagem do Kai já tinha sido confirmada. Eu lembro que a gente leu a notícia aqui no ano passado mesmo. A dublagem do Kai da fase Majin Buu já estava pronta faz tempo. Só que ninguém sabia onde ia passar. Se esperava que era o Cartoon Network, mas o Cartoon Network meio que largou os animes de mão. Talvez agora com o Dragon Ball Super e... Sim, voltar a bombar novamente. Volta a e querendo bombar. ou não, também tem outros animes que poderiam ser cogitados de ser exibidos no Cartoon Network, como por exemplo o One Punch Man, o Boku no Hero Academy. Pois é, e muita outros também gente... que estão em alta nesse momento. Muita gente tá querendo que o Cartoon Network do Brasil traga o Toonami de volta. Porque o Toonami lá nos Estados Unidos sucesso. Isso, tem a página oficial deles no Facebook, que é muito movimentada. Cara, o Toonami dos Estados Unidos passa, pra tu ter uma ideia, passa Shigeki no Kyojin, passou Saw, passou All No Exorcist, passou One Punch Man, passa One Piece, se eu não me engano, passa Dragon Ball, passa Naruto. O Toonami dos Estados Unidos é mito. Explique para quem não conhece o que é Toonami. Ah, sim, claro. Para os mais jovens eu explico. Explica pra minha mãe que tá ouvindo o programa. Eu adoro essas dicas didáticas de vocês. O Toonami é uma programação do Cartoon Network totalmente voltada para desenhos japoneses. Há uns anos atrás essa programação existia no Brasil. Passava Dragon Ball, Samurai X, Pokémon, Cavaleiros e mais alguns animes aleatórios de poucas temporadas. E infelizmente aqui no Brasil o Toonami já não existe faz alguns anos. Mas lá nos Estados Unidos ainda existe, é muito forte e passa muito anime. Passa alguns outros desenhos, por exemplo o novo Samurai Jack, que é totalmente hardcore e tá passando no Toonami, que é uma programação noturna. Ó, se você procurar no Facebook por Toonami com 2 O's, T-O-O-Nami, a página oficial aparece, que é verificada ali. Ela tem 683 mil curtidas e, inclusive, o último post foi há 8 horas atrás, falando sobre Dragon Ball Super. E dando até hora, ó, Dragon Ball Super na próxima sexta-feira, às 11 da noite. Então, a página deles é muito ativa, e principalmente americana, né? Ó, posts feitos de hora em hora com... Putz, qual é o nome mesmo? O Jojo, Dragon Ball. É, e por aí Jojo vai. passa lá, né? Muitos animes passam lá, muitos animes da moda passam lá. Sim, os americanos estão bem abastecidos de animes, né? Sim. Nós que estamos abandonados aqui praticamente e dependemos só da internet, né? Pra ficar por dentro. Na verdade, lá no Toonami dos Estados Unidos, hoje em dia, eles ainda fazem aquilo que aqui no Brasil se fazia muito nos anos 90. Quando eles viam que um desenho estava fazendo sucesso fora, eles davam um jeito de trazer. E foi o que eles fizeram com animes como o Jojo e o Shigeki no Kyojin, por exemplo. Eles viram que tava bombando nas redes sociais, altos memes e tal, que fez sucesso no Japão. Se bem que Jojo é bem antigo, né? Mas no caso do Shigeki no Kyojin, viu que tava fazendo muito sucesso no Japão. Trouxeram rapidinho. E trouxeram pro público americano e fazem exibições direto do Japão, ou seja, não tem cortes, não tem edições bizarras. Quanto a dublagem, eu não sei, eu não gosto de dublagem americana de anime, então... É uma coisa bem complicada mesmo. Mas eles fazem um belo serviço. Exatamente, eles estão abastecendo o público deles e eles estão faturando com isso, certo? São eles. Sim, muita gente quer que o Cartoon Network do Brasil traga o Toonami. Se eu não me engano, há rumores de que o Toonami vai voltar pro México. E quando se fala em voltar pro México, a gente sabe que canais como o Cartoon Network, na verdade, eles atendem continentes. Então, sim, o Cartoon Network, ele atende toda a América Latina, por mais que ele tenha as suas divisões, como o Cartoon Network Brasil, Cartoon Network México, Cartoon Network Argentina, a rede em si, ela é em todo o continente. Então a gente sabe que se muda alguma coisa na programação do Cartoon Network mexicano, por exemplo, essa alteração pode acontecer no Brasil. Sim, Respinho, por exemplo, saiu o Ben 10 antigo e entrou o Ben 10 1000. A mudança na grade vai ser geral. Isso, que nem o Pokémon, por exemplo. Lá nos Estados Unidos, o Pokémon Sun e Moon agora é do Disney XD. Mas na América Latina, Pokémon Sun e Moon passa no Cartoon Network. Eu não sei qual é a questão de contrato deles, mas o Pokémon Sun e Moon passa no Cartoon Network porque é pro servidor latino, digamos assim. Sim. Mas, cara, eu tô pra assistir esse Dragon Ball. Então, estamos bastante ansiosos. O especial será com os 4 primeiros episódios. Será 1 hora direto de Dragon Ball? 1 hora direto de Dragon Ball pra gurizada se reunir. Nós aqui fazendo uma propaganda, ó, Cartoon Network paga nós. É verdade.
Tinha que fazer um patrocínio pra gente. Nós aqui fazendo propaganda. Vamos. Se eu tivesse em casa, eu assistiria. A minha ideia, na verdade, era tentar juntar todos nós num lugar com uma TV grandona, fazer uma pipocada e assistir. Só a TV que eu acho que não temos, mas a gente pode se reunir minha mãe TV tem, pequena. A minha mãe tem uma TV daquelas grandona, só não tem TV a cabo na casa da minha mãe mais aí. Tem que levar a TV. Que a gente faz? A gente vai na casa de alguém que tem a TV a cabo. O Éder eu tenho tem TV a cabo, eu tenho Olha cartão, aí. só não tenho TV grande. Tu tem carro, a gente pega a TV da minha mãe e vai. Mas eu vou estar trabalhando no dia, eu vou ter que... Vai ter que gravar o episódio pra Eu vou assistir. ter que- E apesar de que Gravar em não VHS. é nenhuma novidade, né? Porque como os primeiros episódios eles tratam sobre a Batalha dos Deuses, Quero ver. Eu quero ver na TV. não aguenta mais Goku com voz de velha. Parece o Bolsa falando. Cara, se tu parar pra pensar, nós estamos meio que vivendo uma onda Dragon Ball, porque tá passando o Dragon Ball Z na Rede Brasil, agora vai passar Dragon Ball Super e Dragon Ball Kai no Cartoon Network. O Dragon Ball Kai, acho que as pessoas estão cagando pra ele, né? Ah, mas pelo menos tá passando, né? Que abra o leque para outros animes. Quero Dragon Ball Super, caralho. Vamos, calma, estamos chegando lá. Estamos chegando. E deixa eu ir pra outra notícia então. Vocês acham que Pokémon GO morreu? Olha, eu Acho que não. acredito que não. O Pokémon GO, teoricamente, ele não morreu, porque eles estão aí anunciando um monte de novidades. Agora tem os lendários pra lendários, pegar, né? tem as galinhas lendárias pra pegar lá no Pokémon. Pois Pokémon não só não morreu, como continua dando inspiração para outros jogos. E agora quem vai ganhar um jogo no estilo Pokémon GO é Bleach. A Line anuncia que Bleach ganhará em breve um novo jogo para celulares ao estilo Pokémon GO, intitulado Paradise Lost, onde ao invés de capturar monstros de bolso, terão que ser pegos os Hollow. Pra quem não conhece, Bleach, Hollow são tipo uns demônios que eles têm que caçar lá, matar e tacar-lhe pau nos bichos. O RPG trará os Hollow para o mundo real, cabendo aos usuários proteger os cidadãos da cidade. Para isto, será utilizada a localização real dos jogadores por GPS, e o título promete ainda trazer elementos da obra original e um sistema de combate em turnos utilizando das habilidades de cada personagem. Mais informações devem ser reveladas em breve e o jogo deve sair ainda em 2017. E aí? Eu nunca vi Bleach, então eu não sei. É que... Eu só acho que pro momento que tá sendo lançado é um pouco infeliz, né? Porque o anime tá em baixa, né? O anime já acabou, na verdade. Sim, eu sei que já acabou, mas o mangá não continua? Não, eu acho que o mangá já acabou. Bom, como eu falei anteriormente, eu nunca vi, tá? Eu só assisti os 10 primeiros episódios. Mas ele tá em baixa pelo fato de já ter acabado, certo? Sim. Então, talvez uma tentativa de arrebatar novamente os fãs, quem sabe eles lançam algo Pois novo é. no Bleach, né, pra poder dar continuidade. Eu acho que seria uma boa luva pra isso, né? Quem sabe? Pois é, eu não sei, eu não vou jogar. Não joguei nem o Pokémon GO, com certeza esse eu não vou jogar. Mas Falta de hardware. tem uns outros projetos meio Pokémon GO que eles estavam anunciando. Não tinham anunciado um do Harry Potter? Sim, tinha anunciado o Harry Potter. Não sei se era inclusive, fake aquela notícia. Não. Realmente não era fake. Tanto é que a internet veio a loucura com aquele trailer do pessoal lançando magias e pá. Ah, mas você viu um trailer? Eu só vi uma não vi. manchete. Teve. Só vi uma manchete no Eu não Facebook. sabia desse trailer. Cara do Bruno. Eu não sabia que tinha. Também não sabia. Que ia ser negócio. Eu fiquei muito interessado naquele Yu-Gi-Oh! Que o cara chegou a postar. O cara chegou a postar uma gameplay no YouTube que viralizou em segundos. O cara fez um aplicativo. Não sei se ele continuou o projeto ou o que é, mas ele fez um aplicativo para óculos. Na época que ainda tava na moda, aqueles óculos, tipo óculos do Google, que tu jogava Yu-Gi-Oh! E tu selecionava as cartas e aparecia que nem no desenho, sabe? No óculos, o campo de batalha Fantástico. e os monstros. Cara, aquilo sim seria muito epicamente foda. Eu espero aquilo. Se aquilo lá sair, eu compro um celular novo só pra jogar aquilo. Só pra jogar o Yu-Gi-Oh! Em VR. Sim, só pra jogar o Yu-Gi-Oh! Em realidade aumentada. Mas quanto a esse negócio do Bleach, realmente, como o Bruno falou, eu não sei, talvez lá no Japão o Bleach ainda seja um sucesso, não faço a menor ideia. Mas aqui no Brasil eu acho que Bleach já não é tão assim. Então acho que o pessoal não vai se empolgar tanto. Sinceramente, eu tenho um trauma, tenho uma mágoa com o Pokémon GO, que agora todos esses features, essas coisas que estão sendo atualizadas com o jogo,
são coisas boas, claro, mas isso deveria ter vindo no lançamento do jogo. Foi um erro imperdoável terem lançado o jogo daquele jeito capenga e só agora estarem arrumando o jogo. Eu não consigo perdoar isso. Gustavo totalmente inconformado com Pokémon GO. Não, isso realmente eu não perdoo. É inadmissível terem feito mas isso. Provavelmente tudo isso que tá acontecendo, eles deveriam ter programado lá no começo, porque eles acharam que o jogo ia ser um sucesso até hoje, por isso eles programaram, devem ter criado lá um calendário de coisas, e aí pensaram, tudo bem, o jogo vai bombar e a gente vai liberar as coisas aos pouquinhos, mas se eles perceberam, e eu tenho certeza que eles perceberam, eles não são idiotas, que o jogo perdeu força rapidamente, eles deveriam ter adiantado esse calendário. Como, por exemplo, os lendários. Pô, viu que o jogo já tá fraco? Taca os lendários que vai chamar a gente. Não, eles esperaram 80% dos jogadores pararem de jogar. Esperaram meses. Passar um ano pra liberar os lendários. Mas e por que as pessoas deixaram de jogar? Vocês já se questionaram isso? Na minha concepção, tá, tudo bem. Tu pega uma porcentagem do pessoal que é modinha, que quer jogar só porque é moda e depois enche o saco. Mas assim como o Gustavo, e como no meu caso, eu acho que o Gustavo tá junto nessa parcela e alguns amigos meus, a galera deixou de jogar porque o jogo me pareceu ficar difícil pra tu conseguir pegar item. Começou a ficar uma coisa, um modo muito complicado nessa questão, te forçando a ter que de fato caminhar e sair por aí, num lugar totalmente perigoso que é Porto Alegre, sabe? E isso me desanimou, porque eu costumava pegar item de dentro do ônibus, às vezes pegava, enfim, dentro do carro, e cara, eles implementaram features, como o Gustavo falou, regras que impossibilitavam isso. Tu tinha que estar de fato numa velocidade baixa que fosse semelhante a uma velocidade a pé. Nem de bicicleta funcionava. Eu ia dizer, não dá pra ir de bike? Não, isso desmotivou um pouco, sabe? Nem desmotivou isso aí. E pelo meu caso, também de complicar muito pra jogar na minha residência. Nós que moramos ali na Coab, a gente só tem um único Pokéstop disponível e o spawn de Pokémons é ridículo. Ainda existe aquele Pokéstop? Existe. E continua sendo o único na região, mas por exemplo, na Ponta Grossa ainda existe dois na PG. Olha, dois Pokéstops na Ponta Grossa, mas tipo... PG não tem ônibus, mas tem mais, Pokéstop. Tem ônibus sim, tem bastante ônibus e tem lotação. E existe o Monumento ao Cavalo. Monumento ao Cavalo. Que fica lá perto da minha rua, que é um Pokéstop fantástico. E existe também o da Associação aos Correios. Lá onde tem aquele carteiro bizarro. Mas a Associação aos Correios é longe. É longe, mas existe. Existem dois Pokéstops. É um começo. São dois Pokéstops. Mas deveria ter mais, né? Porque considerando ali onde nós moramos na Coab, tem uma escola, tem uma praça, tem a Escola Paraíba, tem outra praça perto da Escola Paraíba. Só nisso, os caras querem dinheiro. Só grana. nisso são 4 Pokéstops. Grana. Se eles não tivessem feito um jogo tão capenga no começo, cara, eu estaria jogando até hoje. Eu não tenho dúvida disso, mas realmente desmotivou e cansou muito. Eu tenho essa mágoa muito grande com Pokémon GO. Isso que o Bruno comentou, sabe, de não parar de jogar porque tem que caminhar a pé, é muito triste, porque justamente esse era o objetivo do jogo, mas aqui não tem condições. Assim, não me entendam mal, eu não sou sedentário nem perigoso. Nem perigoso. Não. Eu não sou sedentário. Eu não sou psicopata. Eu não mato pessoas. Tá, eu só não ando porque é perigoso, é isso que eu queria colocar. Porque assim, não sou preguiçoso, era esse termo que eu usava, não era perigoso. Preguiçoso. Porque assim, num mundo ideal, num lugar bacana, Europa, que tu pode caminhar tranquilamente pela rua, seria ótimo. Tá exagerando, aqui também dá pra andar, eu sei que dá. Só que, cara, é complicado, tem um certo receio, porque pro jogo rodar bem, tu tem que ter um hardware um pouco melhor, e esse um pouco melhor aqui no Brasil significa que ele é mais caro. E, cara, dá um pouco de medo, porque não é fácil as coisas, sabe? Daí tu tá com o celular ali que tu pagou um pouco mais caro pra conseguir jogar o jogo e tu tá te arriscando, porque tu tá com o celular, tu não vai estar dentro do bolso. Pior que eu comprei o celular novo só pra jogar Pokémon. Eu também comprei, eu comprei meu iPhone só pra jogar Pokémon, entendeu? E, cara, joguei muito, foi muito legal, foi divertido. E o que eu tenho uma certa mágoa também, não tão grande quanto a que o Gustavo tem, mas... Gustavo tem vontade de pegar um voo e ir na Nitanic e matar todo mundo. Eu gostaria de ter continuado jogando Pokémon, só que, cara, me desmotivou essa questão aí de eu chegar no momento pra capturar um Pokémon e, cara, não ter mais Pokébola, porque eu não tinha mais como pegar os itens, sabe? E daí isso aí se tornou muito inviável, sabe? A ponto de eu, cara,
cansei porque não tem como. Tu entendeu? Eu não tenho item, eu não consigo pegar os itens, cara. Não tem onde. Não tem, justamente, se tivesse de repente um Pokestop na frente da minha casa, até tudo bem, eu continuaria. Porque daí na saída de casa, ou no meu pátio, enfim, no meu bairro eu acho tranquilo, mas tem umas, cara, não é prático ir lá. Eu não vou todos os dias caminhar lá só pra pegar um item, sabe? Fica ridículo, sabe? Infelizmente, não deu certo. Com essa implementação que eles colocaram. Podendo pegar antes de carro, do ônibus, seria ótimo, sabe? E eu conheço muita gente que desistiu, parou de jogar, se desanimou por isso. Daí, enfim. Porque, enfim, por mais que seja o objetivo do jogo, é um tempo que tu perde, sabe? Tu podia fazer alguma outra coisa enquanto tu tá indo caminhando até lá. Eu acho que esse negócio de caminhar, ele deveria servir apenas pra pegar os Pokémon. Acho que esse negócio dos itens podia ser uma coisa dentro do jogo, sabe? Que nem é na franquia principal. Sei lá, não tô pedindo pra incluir um modo história no Pokémon GO, um mapa pra te treinar igual no 3DS, mas fazer, sei lá, umas missõezinhas, fazer uns testezinhos, umas brincadeirinhas pra tu... esse dinheiro e tu comprasse os itens. Não fazer... Aí o cara tem que caminhar pra pegar o item e depois tem que caminhar pra pegar o Pokémon. Agora, assim, ó... de fato, tá? Foi uma ideia muito genial, muito bacana, algo que eu esperava a vida inteira. E foi divertido poder partilhar, poder ter ido na beira de Ipanema com os amigos e Gustavo foi junto, Alex foi junto e ficar lá embaixo do Pokestop, as pessoas jogando, as pessoas capturando o mesmo Pokémon, enfim, a mesma espécie, o mesmo tipo e foi muito legal mesmo. Nunca vou esquecer de ter ido na Redenção. Eu não me lembro, o Gustavo tava junto, o Gustavo é a namorada dele, eu tava lá ajudando o Evil Biel na divulgação do Anime Fan. E tava todo mundo lá catando Pokémon, foi bem no boom. E aí quando eu vejo uma multidão, tipo, umas 200 pessoas correndo, eu, ai meu Deus, é o Godzilla. Os caras estavam correndo pra pegar um Slowbro que tinha aparecido aleatoriamente. Capturei. O Gustavo pegou o Slowbro. Isso é muito legal, sabe? Isso foi muito divertido, exatamente. Apareceu lá, deu um spawn, a galera ia correndo lá e eu vi isso e consegui também pegar alguns e isso foi muito divertido. Só que, cara... o que me desanima é a questão da insegurança, sabe? Eu tenho medo. Não adianta, não vale a pena arriscar, é muito perigoso. Medo. E daí, cara, isso aí desmotiva. Infelizmente, desmotiva pra caramba. Eu acho engraçado que, tipo, a teoria do Pokémon GO, dos trailers do Pokémon GO, é a mesma coisa que os trailers que a Nintendo faz recentemente, sabe? A Nintendo é muito beijo. A Nintendo vive num mundo utópico onde todo mundo anda na rua jogando Switch com as roupinhas da moda, em restaurantes maneiros. Com flanelas com os caras passam nos becos japonês lá, tá ligado? No meio do nada e o beco é super tranquilo. Aqui, se tu passa no beco, vai ter um cara certamente... pronto pra te matar. Um craqueiro pronto pra te matar zumbi, tá ligado? Tipo... Imagina, cara. E é complicado. Os caras lá no Peru, caminhando em Machu Picchu, capturando, daí vem um Snorlax, daí o cara pula uma pedra. O cara do Ladear Beldade. Aqui a galera entra numa propriedade e toma um tiro. Aqui, além de tu ter que cuidar com a insegurança, a única coisa que tu encontra no caminho são milhares de PJs. É verdade. Tanto no jogo quanto na vida real. Exatamente, o que é muito diferente do jogo original. Bom, então vamos pro nosso segundo bloco musical, que depois a gente tem aquela polêmica do live action do Death Note. Oi, eu sou o Goku e você está curtindo o Otaku Deso. Agora no Otaku Deso, Detonando com Gustavo. E com essa trilha sonora, vamos fazer o Detonando desta semana. Sim, vamos falar sobre o seriado do Netflix, Castlevania, que recentemente estreou na grade de programação, acho que tem menos de um mês, com seus 4 primeiros episódios fazendo um prequel do Castlevania, A Maldição de Drácula. Então, como meus queridos colegas não assistiram Castlevania, infelizmente eu não posso debater com eles, então vou trazer a minha opinião aqui. O seriado, os 4 primeiros episódios são maravilhosos. Eu adorei, muito bom, a animação é muito boa, a história em si também é muito boa. Apresentar, vamos lá. Então, infelizmente não vou poder poupar de spoilers, mas é uma horinha só, vai lá e assiste. O primeiro episódio ele começa contando a história do Drácula. O que aconteceu com ele para ele ter ficado pistola com a humanidade e querer exterminar todos os humanos? Pois bem, aquela
essa construção, essa narrativa, eu achei ela muito interessante, muito boa. Porque nos jogos nós não temos essa visão. Nós dificilmente vemos algo relacionado à história dos personagens. Por exemplo, no Symphony of the Night, em um momento você consegue enfrentar a Sucubus e ver um momento da morte da mãe do Alucard. Que esse momento é retratado no primeiro episódio. Então é uma cena maravilhosa, que explicando como a mãe do Alucard era uma pesquisadora e que ela queria conhecimento e buscou isso com o Drácula. Então os dois acabaram se apaixonando, porém ela acabou sendo pega pela igreja e queimada como uma bruxa. Pois bem, Drácula fica muito pistola e libera os demônios na Terra. Então já viu, né? Já o segundo episódio passa a tratar de Trevor Belmont, um dos Belmonts da linhagem sanguínea da família que caça demônios. Então, segue-se isso, o episódio ele começa com um Belmont bastante desmotivado, não interessa por nada, nem ninguém, e ele vai se desenrolando isso até encontrar um grupo de speakers, de oradores, digamos assim, pessoas que passam conhecimento através da fala, através das histórias e não registram isso em documentos. Depois disso, ele acaba sendo... Eles dão uma missão pra ele, pedindo para que encontrem a filha do líder dos Speakers, que essa acabou saindo em uma busca do um herói de uma lenda, o Soldado Adormecido, que ele dorme embaixo da cidade e quando ele for despertado será o salvador da humanidade. Então, seguindo essa história, beleza, o Belmont vai atrás dessa filha do líder dos oradores e acaba encontrando ela, que aí acaba se unindo à terceira personagem da trama, que agora eu não vou conseguir lembrar o nome dela, mas enfim. Daí após isso tem algumas cenas de ação, que uma das poucas cenas de ação que tem nesses 4 episódios de 20 minutos cada um. Então há uma luta entre Trevor e um monstro. Eu gostei bastante da luta, vi o pessoal reclamando bastante sobre a falta de ação no seriado em si e ter pouca luta, mas eu achei o suficiente, sabe? Eu gostei de apreciar a história em si. E depois disso acaba se saindo também, e o final do 4º episódio eu não vou falar porque eu quero deixar pra vocês verem. Mas dando a minha opinião sobre... Eu gostei muito, eu vi opiniões contrárias, mas principalmente opiniões de pessoas que não jogaram o jogo desaprovando, achando tedioso e coisas assim. E acaba ficando essa divisa, sabe, entre os que jogaram terem gostado e as pessoas que não jogaram o jogo terem não gostado tanto. Daí eu fiquei nessa dúvida se eu tive mais preferência pelo seriado, pelo fato de ter jogado, de já ter conhecimento, porque tá vendo uma perspectiva diferente. Eu tenho essa leve impressão de que, como eu finalmente consegui parar pra apreciar o seriado e simplesmente não ficar tão frenético nas batalhas, que eu não tenho tanto tempo assim de observar a história, e até mesmo de uma perspectiva diferente. E como o público que não jogou os jogos, eles não têm essa segunda visão, eles não tiveram a experiência tão frenética quanto os jogadores tiveram e acabaram talvez se entendendo um pouco em cima disso. É uma das minhas teorias, né? Agora, a segunda temporada do Castlevania foi confirmada para 2018, ano que vem. Eu espero que se tenham mais episódios além desses 4 primeiros, que eu achei pouco. Essa é uma das minhas críticas que eu faço. Eu queria que tivesse mais episódios. O seriado é maravilhoso e poderiam ter feito muito mais. Infelizmente, agora tem que ficar esperando ansiosamente pela próxima temporada. Eu aguardo muito ela. E só pra não dizer que eu não falei nada aqui, pra não me meter, os diretores desse anime do Castlevania estão insistindo muito para a Nintendo para que eles liberem autorização para fazer um de Metroid. Se fizerem um de Metroid nesse mesmo estilo, eu não assisti ainda, mas pelos trailers parece estar muito bom. Quero assistir o mais rápido possível. É maravilhoso. Se fizerem um de Metroid nesse mesmo estilo, pelo amor de Deus. Nossa, seria muito bom. O interessante do Metroid também, ao mesmo tempo, não teria muito diálogo, né? Então a animação seria muito bonita. Bem, gente, deixei a minha pequena crítica aqui sobre o Castlevania. Não sei se o Bruno não quer só me cortar. Dizer que eu não disse nada, quero dizer que se sair do Metroid Acho que teu microfone tá fechado, Bruno. Não, tá aberto. Ah, então tá muito Só baixo. pra dizer que eu não disse nada, se saiu do Metroid eu vou assistir. Era isso. Tá bom, vamos todos assistir. Bem, então, gente, esperamos que tenham gostado do Detonando. Vai lá, assista Castlevania no Netflix. É 1 horinha de duração, são 4 episódios só de 20 minutos. É maravilhoso, eu tenho certeza que você vai ficar babando e querendo mais. Assista, compartilhe sua opinião conosco. Muito obrigado e vamos lá!
Você ouviu no Otaku Deso, Detonando com Gustavo. De volta à nossa programação normal, depois desse Detonando maravilhoso com o nosso amigo Gustavo. E eu tenho uma outra notícia aqui que, na verdade, ela vai acabar abrindo uma discussão. E como nós não temos muito tempo, eu vou tentar ser breve. Tá quase chegando aí no Netflix também, já que falávamos em Netflix, o live action do Death Note, né? Que tá deixando a molecada louca. Os otaku fedidos tão louco com esse live action do Death Note. Pois eis que talvez isso seja um tapa na cara desses otaku fedidos, os criadores de Death Note elogiaram o live action da Netflix. A adaptação em formato de live action de Death Note produzida pela Netflix tem sido fonte de bastante controvérsia entre os fãs, conforme se aproxima o seu lançamento e novos materiais são divulgados. Enquanto os fãs sempre tendem a proteger a todo custo a versão original, é sempre necessário fazer algumas adaptações para que a história funcione em outros mercados. Mazioka, que atuou como produtor e mediador entre a Netflix e os autores de Death Note, contou ao site Latino Review como foi mostrar o filme para eles. Abre aspas, a melhor coisa para mim foi ter ido ao Japão e mostrado o filme para Tsugumi Oba e Takeshi Obata. Nós fizemos uma exibição privada para eles, e quando saíram, disseram obrigado e nós amamos o filme. Isso levou uma lágrima para os meus olhos, porque eu sou um otaku e geek como todo mundo. Eu cresci nesse mundo, então ter os senseis orgulhosos do longa-metragem me deixa orgulhoso e espero que os fãs também fiquem, declarou Mazioka. Ao se adaptar 12 volumes com mais de 200 páginas cada em um anime de 37 episódios de 20 minutos, em um filme de 2 horas, é previsível que algumas coisas acabem sendo ignoradas. Então, os estúdios partem da premissa de tentar capturar o núcleo principal da obra. Durante uma exibição exclusiva do filme na Comic Con de San Diego, o ator Nat Wolff, que interpretou Light Turner, que nessa versão Light Yagami é Light Turner, disse o seguinte: somos grandes fãs do mangá original e tentamos honrar a obra tanto quanto possível, mas também nos arriscamos a fazer algo original com ela, ele concluiu. A versão em live action de Death Note estreia na Netflix no dia 28 de agosto. Agora, vamos de novo para aquela frase clássica que eu adoro dizer depois das notícias. Vamos ficar no aguardo, porque os otaku fedidos tão louco. Os criadores do bagulho gostaram. Não foi que nem, por exemplo, o Dragon Ball Evolution, que nem sequer aceitaram as ideias do Toriyama. Os caras simplesmente foram lá e cagaram com tudo, sabe? Eu assisti todos os trailers que foram revelados até agora. Parece ser bem fiel. Não concordei com todas as coisas. Por exemplo, se eles querem fazer uma obra baseada no negócio, ou uma obra em cima da história, eles podiam ter mantido algumas características. Tudo bem, fazer uns personagens americanos, mas mudar o nome eu já não sei. Aí, pelo que a gente vê ali, por exemplo, o Light e a Misa, sabe? No anime eles são estudantes super aplicados e tal. Pelo que deu pra perceber nesse trailer do Netflix, eles são só adolescentes rebeldes. São adolescentes depressivos que querem brigar com o mundo. Isso pra mim já muda um pouco demais, sabe? Mas o conteúdo em si parece muito interessante. O Ryuki tá muito bem feito. Aquele Ryuki tá muito bom, sim, muito bom. Sim. Nos trailers não foi exposta muito a faceta dele, mas eu tô bastante ansioso pra ver como ele ficou. Parece estar muito bom. Sim, eu vou assistir, tô com bastante vontade de assistir quando sair, pra poder dar um review completo. Com base no que eu tô vendo, eu tô achando legal, mas eu acho que algumas coisas podiam ter sido mais parecidas com a versão original, sabe? Eu gostei bastante do que eu tô vendo também. Nós temos nosso amigo Ederson, ele não curtiu muito. Eu já me agradou um pouquinho, eu tô ansioso pra ver o resultado, não tô esperando algo negativo, não tô sendo pessimista, eu tô bastante otimista com isso. E até mesmo algumas cenas interessantes e diferentes, por exemplo, envolvendo a London Eye, né? Sim. A London Eye desabando e toda aquela cena de ação. Uma coisa meio Blackbuster, então, assim. Então, realmente, esse Death Note terá um pouquinho de blockbuster. Então, além dessas, tem algumas perseguições também ali. E algumas brigas. Será que vai ter o Ray Pember? Ray Pember.
Eu quero ver se vai ter o Ray Pember, eu quero ver se vai ter o Kira matando aquela mina, que ela sobe a escadinha pra forca, e quero ver se vai ter a risada do Kira no final. Isso. Eu quero ver se vai ter a risada do Kira no final. A única falha do Kira o anime inteiro foi ter matado o Ray Pember. Se ele tivesse deixado o cara quieto, ele não tinha sido. Mas quando o cara não caga na entrada, ele caga na saída. Exatamente. E eu quero fazer um comentário aqui. Eu quero fazer um comentário aqui para as pessoas nas redes sociais, que o ser humano e as redes sociais é um acúmulo de merda infinita. Então eu vou pedir para as pessoas pararem com esse pensamento idiota de que só porque não gostaram do L ser interpretado por um ator negro, elas são racistas. Não, racista é você, meu amigo, porque quem tá vendo o racismo aí é você. O racismo está nos olhos de quem vê, porque caso você não saiba... Racismo é inveja. Porque caso você não saiba, nesse live action o L é interpretado por um ator negro. E algumas pessoas não gostaram, e as pessoas que não gostaram das pessoas que não gostaram estão dizendo que elas são racistas. Não, cara, para com isso, qual é o problema de vocês? Tudo agora pra vocês é racismo, tudo agora pra vocês é homofobia, tudo agora pra vocês é ofensa. Vão tomar no meio do olho do furico de vocês. A gente tá no século XXI, essas coisas não existem mais. Cara, eu não consigo acreditar que eu vejo as pessoas dizendo isso. Ah, você não gostou do L ser um ator negro porque você é racista. Não, cara, o cara só não... Você não gostou por causa disso e daquilo. O cara só não gostou porque não é igual ao personagem original. Como diz um amigo nosso, que ideia mais estapafúrdia. Eu não me conformo com um negócio desse, cara. Tenho vontade de socar o monitor do meu computador quando eu vejo isso. Desculpa, só queria deixar o meu rage. A internet é um saco de lixo que não para de escorrer chorume. Não, a internet pra mim é só pra ver vídeos e rir com memes, porque o resto sinceramente, se eu não tivesse... Só pra ver poop. Se eu não tivesse que trabalhar com as redes sociais, eu já tinha desativado as minhas. Ah, não dá pra acreditar nos negócios que a gente lê, cara. É tipo o Diário Gaúcho, sabe? Escorre chorume da tela. Não dá pra... No caso do Diário Gaúcho, gospe sangue na tua cara. Não... Eu gosto do Junte Ganho. Só o Bruno tem todos os conjuntos de Tupperware em casa. E garfo e faca. Mano, que loucura. Bom, meus amigos, é isso aí. Só queríamos lançar essa discussão pra você debater com seus amigos na sua beberrança de hoje à noite. Quando estrear Death Note, traremos um review aqui com as nossas críticas, o que achamos. E vamos lá, que eu acredito que será uma discussão muito interessante. E semana que vem a gente tá de volta. Vamos trazer as nossas impressões do Dragon Ball Super. Com a dublagem. Com certeza. Estamos aqui, ó, amanhã. 5 da tarde, especial com os 4 primeiros episódios e reprise às 11 e 11h30. 11 da noite no Cartoon Network. Cartoon Network paga a nós. Então é isso aí. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Obrigado a quem ouviu pelo 87.9, quem ouviu pela ipanemacomunitaria.com.br, quem ouviu pelo aplicativo do Android e quem está ouvindo no nosso canal. Um abraço pra todos e até semana que vem. Muito obrigado pela sua audiência, esperamos que tenham gostado desse programa. Qualquer interatividade conosco, só enviar uma mensagem lá na nossa página no Facebook, comentar as publicações, chamar em perfis pessoais, o que você quiser. Um ótimo final de semana e até a próxima. Faço das palavras dos meus colegas as minhas. Um bom final de semana pra todos, boa semana e nos falamos. Valeu, pessoal, um abração. Alô!